Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando esse vídeo no domingo de manhã, ainda não sei se esse vídeo vai sair à tarde ou só à noite, mas estou aqui para falar da seleção brasileira, estou com a camisa aqui, que foi eliminada na Copa América, coroando uma péssima campanha, um péssimo trabalho que a CBF vem fazendo desde o final da última Copa do Mundo. Então eu já peço você deixar o seu like aqui e me seguir para mais conteúdos. Dá para abordar diferentes temas em relação a essa eliminação. A gente tem que começar pela CBF, né? O trabalho do Edinaldo e toda a sua equipe é péssimo, desastroso, e eles são os grandes responsáveis desse mais um vexame do Brasil recentemente. Porque não basta ser só ali na forma como foi eliminado. Se você perder por Uruguai nos pênaltis dentro de uma Copa América, vai lá, não é algo, nossa, vexaminoso, mas a forma como foi a campanha, as atuações péssimas. E muito disso por conta do trabalho da CBF. O Tite anunciou que ia sair da seleção com muita antecedência, e eles não se prepararam para isso, não foram atrás de já definir um substituto. Entregaram alguns jogos na mão do Ramon Menezes, do péssimo Ramon Menezes, com um péssimo trabalho nos amistosos, perdendo para Marrocos, Senegal, convocações estranhas, e fez um péssimo trabalho na base também. O Brasil está fora das Olimpíadas por conta do péssimo trabalho dele. E em definição técnica, ficaram um ano e meio, quase mais de um ano, esperando pelo Ancelotti, sem ter nada assinado, sem ter nada prometido, só na boca a boca. E é óbvio que ele preferiu renovar com o Real Madrid, já é desesperado. O conforto que ele tem lá, comparado com as incertezas que pairam na CBF, não tem nem comparação. Acho que era meio previsível que no final das contas a CBF ia ser feita de trouxa. E foi. Teve esse momento ali com o Diniz conciliando o clube e seleção, que também foi uma péssima ideia. Não pelo Diniz em si, tudo bem que o trabalho e os resultados foram ruins, mas claramente um conflito de... Ele não conseguia dar atenção devida à seleção, e isso acabou prejudicando. O Brasil é o sexto colocado nas eliminatórias nesse momento, o que é péssimo por toda a qualidade que o Brasil tem, tradição. Perdeu em casa para a Argentina, perdeu fora para o Uruguai, empatou em casa com a Venezuela, perdeu para a Colômbia, atuações ruins, e muito disso contra a CBF. Só foi definir um técnico em 2024, com a chegada do Dorival, que nem um bom momento na carreira de clubes, mas honestamente eu nunca achei que ele fosse um técnico nível de seleção brasileira. Todo respeito ao Dorival. Mas ganhou a oportunidade e assim, já era para o Brasil ter chegado nessa Copa América com um trabalho mais consolidado. Se traz um técnico já, independente que fosse estrangeiro ou brasileiro, pós-Tite, o Brasil chegaria nessa Copa América melhor do que chegou para essa. O Dorival teve 2 amistosos no mês de março, né, contra a Espanha e a Inglaterra, amistosos duros, e depois esse período do Copa América. Então, eu já esperava programas coletivos por parte da seleção brasileira, não esperava uma seleção que, nossa, encantasse, e para ser bem honesto, eu não esperava nenhum título. Acho que o Brasil não era o favorito. E também deu um pouco de azar no chaveamento, né? Caiu num grupo com a Colômbia e ainda estava num possível confronto contra o Uruguai. Que aí é o oposto, né? O Uruguai e a Colômbia acertaram nesse planejamento pós-Copa, especialmente a Colômbia. Definiu com mais antecedência até o próprio Uruguai. E são seleções que chegaram coletivamente muito mais prontas, com um trabalho muito mais preparados. Individualmente são seleções melhores que o Brasil? Não, o Brasil tem mais talento que ambas as seleções, né? Convenhamos, mesmo com todos os problemas, as atuações. Mas é isso, né? No contexto do futebol de seleções, você ter um bom coletivo faz muita diferença. E tanto o Uruguai quanto a Colômbia são duas seleções que coletivamente são muito bem ajustadas, são trabalhos promissores, tanto de Bielsa no Uruguai quanto do Néstor Lourenço na Colômbia, e que potencializam a qualidade dos seus jogadores, algo que o Brasil não tem. E já era esperado dificuldades. Sem contar a Argentina do outro lado, que é a atual campeã do mundo, e isso fala por si só. Então eu não vi o Brasil como grande favorito, talvez nem como segundo, né, da seleção chegando nessa Copa América. E o campo mostrou isso. Achei o trabalho do Dorival decepcionante. Tudo bem ter dificuldades para ser início do trabalho, mas foi muito ruim, muito abaixo da crítica em todos os jogos. Acho que só o único jogo que realmente foi um pouco melhor foi o Paraguai mesmo. E assim, depois do primeiro gol, né, o Brasil até aquele momento muito mal. Foi um jogo péssimo contra a Costa Rica. Teve ali volume na base da pressão, uma seleção com muita dificuldade de criar e contra a defesa costarriquenha. Contra o Paraguai, até o gol, não era uma boa partida, mas depois disso, o Brasil deslancha e aí até faz 4-1 merecidamente, apesar de ter mostrado problemas defensivos já naquele jogo, ter mostrado instabilidade. Contra a Colômbia, o segundo tempo é tenebroso, parecia que o Brasil era que estava jogando por empate, não a Colômbia para ser primeira, e para fugir em um confronto com o Uruguai. O Brasil não conseguia criar nada e talvez merecesse ter perdido para a Colômbia, não perdeu. Enquanto o Uruguai foi uma outra péssima atuação, um jogo ruim, para ser bem honesto, foi porradaria. Tanto o Uruguai também veio muito mais para brigar, e
E o Brasil entrou nisso, nesse jogo físico, nesse jogo de porrada, uma seleção que não consegue botar a bola no chão para envolver o adversário, e o Brasil acabou eliminado nos pênaltis. Mesmo tendo um a mais ali na reta final do jogo, não conseguiu criar, não conseguiu pressionar o Uruguai. Teve poucas chances assim, de fazer gols reais. E tem vários problemas, né? Você tem a seleção com o Dorival tem um grande problema muito claro, que é a saída de bola. A construção do jogo é muito ruim. Parece jogadores meio perdidos em como fazer isso. Então, é uma seleção que opta muito por bola longa. Chutão direto, a bola passa pouco pelo meio campo, ou quando passa também não faz muita coisa. Ontem contra o Uruguai foi muito isso, né? O Brasil pegar a bola na defesa é ligação direta para o ataque, velocidade todo momento. Não tem controle, uma seleção não consegue controlar o jogo. E quando o jogo pede isso, sofre muito, sofre muito. Seja por questões individuais, características dos jogadores, seja principalmente por questões coletivas. O trabalho coletivamente do Dorival foi muito ruim e merece todas as críticas. Como eu disse, para mim já não é um nome para ser técnico da seleção. E esse início ruim, essa péssima atuação, eu acho que sim, que é o que deveria ser questionado mesmo, se vale a pena continuar com ele. Porque eu não vejo muito potencial nele em específico. Acho ele um bom treinador para clubes aqui no Brasil, mas não vejo muito potencial nele especificamente. E eu não sei se vale a pena ficar apostando nisso, em algo que talvez não tenha grande potencial de dar certo. É uma seleção com muita dificuldade de saída de bola, jogadores muito afastados. Essa é a ideia de jogar sem uma referência fixa, sem um centroavante no caso. Não veio dando certo, né? Acho que faltou muito pro Dorival capacidade de mudar. Foi muito conservador nas suas escolhas, tanto de escalação inicial quanto de alterações. Demora demais para mexer e quando mexe também muitas vezes trocando seis por meia dúzia. Acho que faltou muito dessa capacidade do Dorival, até por falta de experiência nesse contexto, de mudar, de ter coragem de ir lá e mudar. Algo que o Scaloni teve na seleção argentina na Copa, isso fez diferença a favor da Argentina. Algo que faltou para o Tite em alguns momentos durante a Copa, nas duas Copas que participou. E o Dorival também pegou disso, um excesso de conservadorismo, tanto na defesa quanto no meio especificamente. Falando individualmente, um pouco rapidamente na seleção, acho que vale a pena ter sim uma disputa por gol. Eu não acho que o Alisson seja um grande problema na seleção, honestamente. Até porque o Ederson também já teve oportunidades e também não. Eu acho que o programa da seleção é muito mais coletivo do que individual. E eu acho que vale a pena você dar chance pro Bento. O problema é a seleção hoje pode ter uma possibilidade real de ter Bento e Ederson indo jogar na Arábia Saudita, que também abre um problema na seleção do gol. São dois bons goleiros que têm condições de brigar por titularidade, mas se for jogar no futebol saudita, o que será o nível deles? Ninguém sabe. Na lateral direito, o Danilo hoje é muito mais zagueiro do que lateral, e vem bem na Juventus, tudo bem, mas eu acho que vale, o Brasil precisa ter mais testes, tanto pelo Couto, eu acho que poderia ter tido mais minutos, até pelas características dos jogos contra a Costa Rica, contra até Paraguai, reta final ali contra o Uruguai. É um jogador com boa qualidade ofensiva, tudo bem que tem problemas defensivos, mas acho que pode ser mais utilizado. Você pode ter mais testes para Wanderson, Rodinei, ou quem mais surgir, mas as laterais são um problema. A lateral esquerda para mim é um problema ainda maior, porque o Arana para mim não tem nível, as chances que ele teve na seleção nunca conseguiu aproveitar também. Copa América pagadíssima. O Wendel é um jogador burocrático, cumpre bem a sua função, mas também não é aquele cara que nossa enche os olhos. Acho um cara ok, acho que vale a pena continuar dando uma oportunidade ou outra para ele, dependendo do que tiver na carreira. De opções fora, acho que Carlos Augusto e Caio Henrique são os dois nomes que mais me chamam a atenção, que eu gostaria de ver mais eles sendo testados, porém também não são dois nomes incontestáveis, dois nomes que são certeza de algo, mas eu acho que são dois nomes que valeria a pena ter mais teste para eles. Mas é uma situação bem complicada do Brasil nessa lateral esquerda. De volante, eu não acho os volantes do Brasil ruins, mas falta muita personalidade, falta muita isso de ter coragem mesmo, de jogar coragem. Você olha o Bruno Guimarães, é um ótimo jogador, eu gosto dele. Mas, cara, na seleção brasileira ele parece a todo momento muito nervoso, parece que ele não consegue se sentir dono do meio campo como ele se sente em clubes, no Atlético, no Lyon, no Newcastle. Eu acho que o João Gomes, quando o jogo pede para ele um pouco mais com bola, ele sofreu bastante. E o Dorival errou muito não ter sacado ele. E ter insistido nele mesmo não dando certo. O Douglas Luiz, eu acho que vai fazer muito bem essa mudança dele para a Juventus. Acho que vai fazer, talvez ajude ele a crescer nesse sentido de maturidade, de jogar num grande clube, brigar por títulos. Eu acho que vai ser muito bom para ele. É um cara que pode ser muito útil na seleção brasileira. O Ederson também é um cara que vem em crescimento no futebol europeu, jogando muito bem na Atalanta. Acho que pode ser testado. Mas, sim, falta também um volante de maior mais consolidado, como o Brasil teve, por exemplo, o Casemiro por muitos anos. Esse cara que dá mais imposição e segurança no setor. Hoje o Casemiro não é mais isso e as opções do Brasil parece que não, sabe, não falta mais personalidade, mas também sofre com o coletivo. Como eu disse, é uma seleção que os mecanismos de criação de jogadas muito pobres, muito, sabe, não tem nada, né? Então a bola vem no meio campo e não para. A bola é jogo direto, muito aceleração, pouca pausa, pouco controle de jogo.
O Paquetá, eu acho um nome bom, mas, tipo, tem essa questão das apostas, né? Do possível punição. Então, é uma incerteza. O Andréas, tudo bem que vem bem no Fulham, mas também não é um cara que enche muitos olhos. Acho que o meio-campo é um problema. Porém, assim, eu não acho que seja um meio-campo ruim. Eu vou um pouco contra a maré. Eu acho que um técnico que consiga melhorar esse coletivo, fazer uma seleção mais ajustada coletivamente, vai melhorar todos esses jogadores, porque são bons, eles são jogadores que jogam bem em seus clubes, mas acho uma posição em aberto e que não deveria ter tanto titular assim definido. Falando sobre titularidades contestáveis, eu também não entendo porque o zagueiro Marquinhos é titular incontestável da seleção brasileira. O desempenho dele nos últimos anos não justifica ele ser titular, ainda mais tendo boas opções como Bremer e Gabriel Magalhães. Você tem Murilo e Beraldo surgindo. Eu acho que o Brasil precisa, sim, quem é técnico da seleção, amadurecer esse debate. O Militão, tudo bem ser zagueiro titular, um ótimo baita zagueiro do Real Madrid. Mas Marquinhos, será que ele deve ter cadeira cativa? O Bremer vem de ótimas temporadas do futebol italiano. O Gabriel Magalhães bem no Arsenal. Então, você tem nomes ali para testar e para variar. E no ataque, é que eu falei um pouco do meio campo. Acho que falta para Rodrigo e Vinícius Júnior mais isso, mais esse se sentirem dono da seleção, mais chamarem a responsabilidade, especialmente o Rodrigo. O Rodrigo passou até um pouco ileso nas críticas, mas a Copa América dele foi muito ruim mesmo. Fez pouca coisa, pouco, sabe, muitas vezes sumido no jogo. Aí eu sempre dou o crédito de que os programas coletivos acabam afetando o individual. Mas também falta em alguns momentos mais chamar a responsabilidade, né? Falta essa personalidade de se sentir dono da camisa da seleção, de, sabe, ter essa autoestima, ter essa moral de, no momento difícil, chamar o jogo. O Vinícius Júnior tem isso e fez muita falta ele ter sido suspenso do jogo do Uruguai e suspenso por uma besteira que foi aquele cartão contra a Colômbia, totalmente desnecessário a partir dele. Eu acho que é a grande esperança do futuro da seleção, que é um jogador que vem comendo a bola, pode ser o ganhador da bola de ouro, mas e sente falta de um coletivo melhor, sente falta de mais aproximação, de mais mecanismo que potencialize seu jogo. O Rafinha não é um jogador que nossa, sou grande fã, mas eu acho que ele tem um pouco que falta nos outros, que é justamente isso. Ontem ele foi um dos poucos jogadores que não se apequenou, que tentou fazer alguma coisa. Não é um grande nome para mim, mas é um dos poucos jogadores que tenta fazer algo. Mas eu gostaria de ver mais, por exemplo, do Savinho e do Martinelli tendo mais minutos. Eu acho que são jogadores de pontos ali, boa velocidade, capacidade de drible. Acho que jogadores que merecem mais testes no futuro próximo. E tem o Estevão surgindo no Palmeiras. É uma pena que ele vai para o Chelsea, mas é um jogador muito interessante. E a posição centroavante também é um grande programa da seleção, porque você não tem um nome de segurança, um nome mais pronto, que ofereça essa presença diária e faça alguns gols. A Alemanha tem, por exemplo, o Füllkrug. A Holanda tem o Weghorst. Não estou falando de jogador desse nível, mas estou falando esse tipo de jogador que você coloca ali mais experiente e você sabe que ele vai entregar alguma coisa, sabe que ele vai conseguir contribuir. O Brasil hoje não tem isso. O Endrick é muito jovem, tem um futuro incrível, um potencial enorme, mas ele não está pronto para ser esse camisa 9. Vitor Roque seria um por esse nome também, outro jovem jogador. Você tem alguns bons jovens, sim, o Brasil tem isso, mas falta de jogador, né, mais experiente, oferecer mais segurança. Ele tentou agora com o Evanilson, e falta também questão de característica. O Brasil tem muitas boas opções, por exemplo, para jogar com dupla de ataque, segundos atacantes, mas tem pouco jogador realmente ser centroavante, jogador de área. Tanto o Hendrick, Vitor Roque, acho que Evanilson, tem João Pedro no Brighton, tem Charles, Gabriel Jesus, entre outros, Matheus Cunha, que já foi testado também. Eu acho que são todos jogadores que vão muito bem jogando uma dupla de ataque, são todos jogadores que talvez não tenham características de ser a referência, ser o camisa 9 mesmo. E o Brasil sente falta de ter uma opção como essa. Muito se fala do Pedro, mas o Pedro já teve chance também, não é como se tivesse aproveitado, né? Tanto que citaram os jogadores do futebol brasileiro, como o Gerson, Rafael Veiga, são todos jogadores que já tiveram chance e todos foram criticados quando tiveram essas chances. É curioso isso. Mas eu acho que o programa é muito mais, falando do campo, é uma questão coletiva. Acho que o trabalho do Dorival é bem pobre. Eu não acho a seleção brasileira ruim, como se fala, mas é uma seleção que está atrasada em relação aos demais. Até mesmo na América do Sul, quando da Europa. Por causa da bagunça da CBF, que para mim é a grande culpada. Sem contar que me incomoda um pouco desse excesso de marra dentro dessa seleção brasileira, a neymarização cultural, que é um processo falado, que tipo, esse discurso toda hora de nós contra o mundo, todo mundo contra a gente tem que calar os críticos. Eu acho um saco, eu acho desnecessário pra caramba. E exemplifica como a seleção brasileira, esses jogadores, esse elenco e tal, parece totalmente desconectado da realidade, desconectado do povo. É o oposto, por exemplo, que você tem com a Argentina, é o oposto da relação dos uruguaios com a seleção e com o seu povo. É uma seleção totalmente desconexa, seja por questões, por exemplo, de muitos jogadores que jogam um pouco aqui no Brasil e acabam não criando essa ligação afetiva, seja pelo péssimo trabalho da CBF, principalmente por isso, seja por jogar pouco diante do seu torcedor, suas eliminatórias. Acho que é um pouco de tudo isso.
e também dos jogadores, né? Também essa mentalidade, vou dizer, que quase fracassada, de todo mundo contra nós, a gente tem que calar todo mundo, esse nós contra eles, que já roda a seleção há muitos anos e não tá dando em absolutamente nada, né? Essa mentalidade totalmente perdida, essa falta de mais conexão com a realidade e essa marra, né? Porra, você ser marrento quando você tá ganhando algo, tudo bem. Agora, você ser marrento quando só tá tomando fumo dos outros, aí é foda, né? E ser um militão dando risada, bater pênalti, é complicado. Mas é isso, pessoal. Quero saber de você o que você está achando dessa seleção brasileira, o que você acha do trabalho do Dorival, os problemas. Espaço livre para comentar se você concorda ou discorda de mim em algum ponto. E também não esqueça de dar like aqui no vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ainda tem Copa América para falar, vai ter vídeo de Euro, Brasileirão, tem vídeo de tudo um pouco aqui nesse canal. Muito obrigado a você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima. Domingo de manhã, hora daquele bom almoço. Então, um abraço a todo mundo.